Aleluia. Louvado seja Deus. Para vocês que chegaram após o início, boa noite mais uma vez. A paz do Senhor. Amém? Confesso para os irmãos que eu me encontro bem cansado. Mas louvamos a Deus que o Senhor, Ele renova as nossas forças dia após dia. Olha para o irmão que está do seu lado e fala com ele assim, ó: o Senhor renova as nossas forças. Você crê? Pergunta para ele. Pergunta com vontade, você crê? Pergunta de novo, você crê? Amém? E eu costumo ficar muito atento a tudo que acontece à minha volta, para que eu busque inspiração da parte de Deus para transmitir a mensagem. E quando não seria eu que iria pregar hoje, seria o pastor Ebervaldo, e ele pediu que eu pregasse. Amém? E estamos aqui. E a mensagem de hoje tem um tema onde o Senhor, ele havia falado comigo ontem, enquanto eu orava, enquanto eu lia, fazia ali o meu estudo, o meu devocional para Deus. Todos os dias eu separo 2 períodos, separo o período da manhã e o período da noite, para ler a mensagem, fazer o meu devocional. Confesso que eu gostaria de poder ter mais tempo, mas a correria do dia a dia acaba tomando bastante o tempo nosso. Então, a gente tem que arrumar tempo, mesmo que não seja aquele tempo que gostaríamos. O que nós não podemos é arrumar desculpas para não fazermos. E o Senhor, Ele falou comigo acerca de uma mensagem diferente do que eu preguei nos últimos dias. As últimas mensagens que o Senhor me deu foram mensagens mais duras, como o pastor Ebervaldo falou aqui na abertura do culto. Foram mensagens mais pesadas. E tanto que hoje eu vim até mais light, né? Não vim de blazer, vim mais de boa. Quando eu vier assim, os irmãos já ficam sabendo, ó, hoje vai vir um negócio mais suave. O chicote hoje vem mais brando, né? Hoje a surra é de chinelo, não é de chicote. Brincadeira, irmãos. E o engraçado é que, como eu falei com os irmãos, eu não ia pregar hoje, né? Então, mas aprove o Senhor que eu estivesse aqui, não apenas com a incumbência do louvor, como também da mensagem. Abra suas Bíblias aí no livro de Salmos, capítulo 37. Salmos, número 37. Salmos 37. Versículo 23. Aqueles que encontrarem e puderem, se coloquem de pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Salmos 37, versículo 23, diz assim: os passos de um homem bom, repitam comigo, homem bom. Em algumas versões aí vai estar justos. São confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho,
mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente ou a sua descendência a mendigar o pão. Amém? Podem se assentar. Esse salmo, um salmo de Davi, ele é muito famoso no meio cristão e sempre vamos ouvir o povo pregando, pastores, homens e mulheres de Deus pregando acerca desta mensagem, que é uma mensagem de alento, que ela acalenta a alma. E o que me chama a atenção neste salmo de Davi é que desde o início até o fim dele, Davi ele tem uma preocupação muito grande de trazer um conforto, seja para si mesmo, seja para o seu povo, acerca das dores e dos sofrimentos que o povo de Deus passa durante a caminhada. E o tema desta mensagem é Jeová Jireh, o Senhor da providência. Repitam comigo, Jeová Jireh, o Senhor da providência. E nós, muitas vezes, nós esquecemos que nós servimos a um Deus que dentre os seus nomes e seus atributos, também temos o Senhor da providência. O engraçado é que quem escreveu esta mensagem foi um homem muito rico, um rei. Um rei que, embora tivesse passado por muitas batalhas, saiu vencedor de todas elas. Um rei que, por vários momentos, acabou errando para com o Senhor. Eu fico imaginando como que Davi fez para escrever este salmo. Eu imagino Davi sentando lá no seu quarto, sentando ali na sua escrivaninha, pegando um papiro e começando a escrever e a lembrar de tudo o que lhe aconteceu em sua vida. Do quanto ele foi apedrejado por pessoas e o quanto que as pessoas ainda jogavam em sua cara o fato dele ter mandado o marido de Batseba, Urias, para morrer na linha de frente do seu exército. Pessoas que não importa o quanto o Senhor tivesse perdoado aquele homem, ainda assim continuariam a se lembrar daquilo que aconteceu de ruim na sua vida. Nós vivemos hoje, meus irmãos, em uma sociedade que ela é extremamente apegada ao nosso passado. Não importa o que você faça, não importa o quão bom você seja, as pessoas sempre se lembrarão do seu passado. E isso não é de hoje. Nos tempos de Jesus também foi assim. Tanto que quando Jesus ia pregar na sua cidade, em Nazaré, as pessoas olhavam e falavam assim: nossa, como ele fala bem. Olha como esse homem é conhecedor da palavra. Aí vinha um abençoado e lembrava, falava assim: não, peraí, esse aí não é o filho de José, o carpinteiro. Em outras palavras, é um Zé Ninguém. E quando a fama dele começava a crescer em outros lugares, como em Cafarnaum, por exemplo,
pregando nas sinagogas, um se levantava e falava assim: mas espera aí, ele é de Nazaré? Porventura vem algo bom daquele lugar? Mais uma vez, as pessoas apegadas ao passado. Mas o que acontece com o fato dessas pessoas se apegarem ao passado? O que acontece conosco? Se nós dermos ouvido a elas, nós sucumbiremos juntamente com elas. Porque somente pessoas derrotadas jogam na cara o seu passado. Lembrem-se disso. Vocês não verão e não presenciarão pessoas prósperas, pessoas vitoriosas, usadas por Deus, esfregando o seu passado na sua cara. Vocês não verão. Primeiro, porque elas não têm tempo para ficar tomando conta da sua vida. Segundo, porque elas estão mais focadas com aquilo que elas podem contribuir e também se beneficiar, por que não, daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. O exemplo disso foi Jonatas, um dos melhores, talvez o melhor amigo de Davi, filho do rei Saul. Ele olhou para Davi e não viu como o menor da casa de Jessé, mas ele viu um potencial incrível na vida daquele menino, na vida daquele jovem. E passou a seguir Davi em tudo. Para onde Davi ia, Jonatas ia com ele. Era um discípulo de Davi. Por quê? Porque ele sabia quem era Deus na vida de Davi. Ele pôde presenciar o Jeová Jireh na vida de Davi. Quando todo Israel estava amedrontado, recuado, diante de um gigante que estava ali humilhando o povo judeu. Ele pôde ver o Deus da providência usar uma funda e uma pedra para sucumbir e jogar por terra um gigante. Ele pôde ver quem era Deus na vida de Davi. Quando um rei, o rei Saul, o pai daquele jovem, Jonatas, começou a o perseguir, querendo matá-lo por muitos anos. E ele pôde presenciar o Deus, o Senhor da providência, o Jeová Jireh, na vida daquele menino que estava se tornando agora um homem. E assim também é conosco. Assim também é conosco. Nós, povo de Deus, geração eleita, sacerdócio real, temos tido a provisão e a providência de Deus todos os dias de nossas vidas, mas estamos olhando sempre para o lugar errado. O que aconteceria com Davi se ele estivesse apenas olhando para o tamanho do gigante? O que aconteceria com Davi se ele estivesse apenas focado no seu pecado, de ter caído com aquela mulher, adulterado, depois feito algo ainda pior, que foi ter mandado matar, mandado o marido daquela mulher para a morte? A Bíblia diz que ele se arrependeu daquilo, prestou sacrifícios para o Senhor, fez um jejum, se santificou para com Deus. E a Bíblia diz que o Senhor se arrependeu do mal que iria fazer, por conta da transgressão de Davi. E nós? E nós? Qual é o pecado que precisamos nos purificar? Para que o Senhor se arrependa de imputar sobre nós as consequências de tais transgressões. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 24. Ainda que caia um justo ou um homem bom, não ficará prostrado. Ainda que caia, não ficará
prostrado. Ah, pastor, agora você está botando pano quente? Não. Como eu preguei na quinta, o cair é do homem, viver caindo e caído é do diabo. Caiu, levante-se como Davi fez. Porque ainda que você caia, você não permanecerá prostrado. Porque o Senhor da providência é para com você. Um alto preço foi pago pela nossa vida. Mas o diabo ele quer fazer com que nós tiremos as vistas da cruz e passemos a olhar apenas para o pecado, para aquilo que nós erramos. E agora as pessoas estão olhando para nós como seres santos, impecáveis. E não somos. Somos seres humanos. E mais uma vez, eu não estou aqui motivando pecado de crente, de gente sem vergonha. Não. Mas eu estou dizendo que se você pecou, se você caiu, dá tempo de se levantar, de se consertar para com Deus e de viver uma novidade de vida na presença do Senhor. É tempo da igreja se consertar, de ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ah, mas eu pequei, ainda que caia, o justo não permanecerá caído. O único que caiu e permaneceu caído foi Satanás. O único que não tem direito de redenção foi e é Satanás. Mas se você está ouvindo essa mensagem, eu quero te dizer que é tempo de você se consertar com Deus. É tempo de você se purificar, pagar um preço e se entregar, se lançar por completo na presença dele. A vida ela vai ter muitas dificuldades. Nós cristãos passaremos por lutas, por tribulações. Veremos entes queridos nossos morrer. Veremos talvez o nosso pai morrer, ou quem sabe o nosso filho morrer. A Bíblia diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Palavras do pastor Paulo, do pastor João, André, não. Palavras do próprio Cristo, de que nós passaríamos por tribulações, por lutas, por dificuldades, mas isso não é motivo justificativa para nós abandonarmos a cruz e o Evangelho de Cristo. Ah, mas eu sou perseguido pelo meu pastor, eu sou perseguido pela sociedade, o mundo todo me persegue. Você não é exclusividade. Você não é, eu não sou exclusividade. Nós não somos exclusividade. Nós passaremos por tribulação, passaremos por lutas, por dificuldades. Nós temos que parar de ficar tanto tempo dentro da internet, olhando a vida do outro e comparando com a nossa. Porque na internet ninguém posta os seus problemas. Ninguém posta a conta de energia com aviso de corte. Ninguém posta o final da despensa. Ninguém posta o jejum forçado porque não está tendo que comer em casa. Não! As pessoas na internet vão postar somente coisas belas e agradáveis. Ninguém vai postar um arranca-rabo que teve em casa. Imagina, talvez o vizinho poste, mas a própria pessoa não. Porque as pessoas estão mais preocupadas com o like, com o engajamento, do que preocupadas verdadeiramente com a salvação. E com isso nós nos esquecemos que estamos vivendo os últimos dias, meus irmãos. Jesus está às portas. Cristo em breve voltará para buscar a sua noiva. Seja voltar em glória ou chamar o seu nome e você morrer,
que vai ser da sua vida? Quanto tempo você perdeu que você poderia estar fazendo para Deus? Simplesmente se lamentando, porque você hoje não mora na casa dos seus sonhos, porque você tem que pegar ônibus, porque você não tem uma moto sequer, ou um carro bacana, porque o seu vizinho foi para Disney, porque a sua vizinha acabou de trocar de carro, comprou um iPhone 16, o iPhone do ano. Quando você está esquecendo de olhar tudo aquilo que o Jeová Jireh, o Deus da providência, tem feito pela sua vida, quantos livramentos de morte Ele tem te dado. Todos os dias você acorda, abre seus olhos e Ele te guardou enquanto você dormia. Porque a Bíblia diz que em paz eu deito e me levanto, porque o Senhor me sustenta. E quantas pessoas não têm sequer a paz de dormir à noite, com medo de que alguém possa chegar e ceifar a sua vida? Quantas pessoas venderam a sua paz para o diabo em prol de ter coisas belas neste mundo, em prol de likes, de seguidores? Quantas pessoas estão se vendendo para o diabo em troca de coisas terrenas? E nós, cristãos, temos nos invejado da vida destes ímpios. Estamos fazendo como Asaf fez em um dos seus salmos, quando ele parou para observar a vida do ímpio e viu que o ímpio prosperava. Até que mais à frente ele pôde ver o destino destes ímpios. O mesmo destino narrado nos Salmos 37 por Davi. O mesmo destino. Ele vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu tenho que ser nervoso, eu tenho que estar em 220, eu tenho que ser aquela pessoa sanguínea. Não. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu não estou dizendo que não vai ter momento que você não vai se irar, porque a Bíblia diz: seja tardio em irar. Ela não diz que ela preparou super-homens que são imunes à ira. Ser tardio em irar é diferente daquela pessoa que qualquer coisa ela já está explodindo. Nós não temos olhado para todas as providências que o Senhor tem nos dado. Livramentos. Você acorda pela manhã e olha para cima, tem um teto acima da sua cabeça. Mas não é uma casa própria, não importa. Você não está morando na rua. O Senhor entrou com a providência e te deu um emprego que te condicionou para pagar o aluguel da sua casa. Mas o café da manhã é só pão e café. Glória a Deus. Porque o Senhor entrou com a providência para que você pudesse ter o gás para fazer o café. Entrou com a providência para você comprar o café, comprar o açúcar e comprar o pão. E nós começamos a não olhar todas as providências que o Senhor tem entrado em nossas vidas. Para refletir. Qual foi a última vez que você foi até a despensa e não tinha o que comer? Nós não somos merecedores de nada. Nós estamos sempre colocando Deus contra a parede, querendo exigir de Deus aquilo que nós não somos dignos de recebermos. Nós somos dignos do fogo eterno, mas a misericórdia do Senhor nos livrou dali, enviando o seu Filho para morrer por nós, para pagar a nossa dívida. Porque o ser humano é mau por natureza. O ser humano é mau. E é por isso que nós temos que matar a nossa carne dia após dia. Continuamente. Devemos continuamente matar a nossa carne, para que o Espírito de Deus se manifeste em nossas vidas. Porque se nós não matarmos a nossa carne, ela vai matar o nosso espírito. Ela vai nos matar neste mundo e vai nos levar para o inferno.
É isso que você quer para a sua vida? Mas à frente, Davi diz que ele viu aqueles ímpios que prosperavam, e algum tempo depois, quando ele voltou, não tinha nem sinal deles. Cadê? Cadê aquele ímpio? Não tem nem sinal. Porque a herança, ela é para o povo de Deus. Você não vai ver pessoas indignas entrando no céu, porque o nosso Deus, o nosso Jeová Jireh, o Deus da providência, também é um Deus de justiça. Você pode até ver o ímpio prosperar na terra, mas não vai entrar no céu, porque o meu Deus é um Deus de justiça. É um Deus que é justo. O homem não. O homem dá um jeitinho daqui, dá um jeitinho dali, é comprado, é vendido, é subornado, mas Deus não. Sabe a única coisa que de certa forma suborna a Deus e desarma um coração quebrado e contrito na presença do Senhor? Deus não resiste. E qual foi a última vez que você se derramou na presença dele? Qual foi a última vez que você chorou, se derramou, se lançou na presença do Senhor? Qual foi a última vez que você fez isso? Ah, mas a minha oração não está chegando ao céu. Olha o segredo aí. O Senhor não resiste um coração quebrado e contrito. Entra para o seu quarto, tranca a porta dele, ou entra para o banheiro, faça como eu faço, tranca a porta, coloca um louvor e começa a se derramar, se lançar na presença dele, que você vai ver se a sua oração não vai subir até o céu. Porque a Bíblia diz que o Senhor não resiste um coração quebrantado e contrito na presença dele. Mas ao soberbo, ele abate. Ao soberbo, ele abate. Mas aquele humilde de coração, uma pessoa com o coração quebrantado e contrito na presença dele, o Senhor, ele não resiste. Imagina lá no céu, um coral de anjos, em toda a sua perfeição, querubins e serafins, como Isaías, o profeta Isaías, descreveu, quando ele teve uma visão de um culto no céu, em que querubins estavam adorando ao Senhor, e com duas asas cobriam seus rostos, porque não podiam ver a luz resplandecente do Deus vivo, e aquele culto perfeito acontecendo no céu, você no seu quarto trancadinho, orando, se derramando, se prostrando na presença de Deus, e o Senhor falando: para, está vindo lá da terra algo perfeito, está vindo uma adoração perfeita, que está penetrando na minha alma, no meu coração. É isso, eu não resisto. O Senhor parando um culto no céu para receber a sua adoração sincera e verdadeira, ainda que cheia de falhas, cheia de pecados, mas sincera e verdadeira para com Deus. Deus, ele não resiste. Ele não resiste. Mas os seus pedidos egoístas, as suas lamúrias, as suas reclamações, simplesmente porque você está, como no primeiro texto do Salmo de Asaf, apenas analisando a prosperidade do ímpio, Deus não tem compromisso com isso. Deus não vai perder o tempo dele com isso. Deus não perde. É tempo de você parar com isso, começar a olhar para a sua vida e ver o que está de errado, para que você se conserte com Deus hoje, urgente. O Senhor,
Ele tem uma grande obra para se fazer ainda nessa terra. Está para vir um grande avivamento. Um grande avivamento. Você vai ficar de fora ou você vai fazer parte dele? E quanto a este culto no céu? E quanto a este culto no céu? Você está disposto, você está disposta a interromper esse culto no céu com a sua adoração sincera e verdadeira? Estou perguntando se você está disposto. Você está disposta a interromper este culto no céu com essa adoração, com a sua adoração sincera e verdadeira para com Deus? Bem-aventurado os mansos, os humildes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. E o que acontece? Você não precisa viver preocupado com o que comer nem com o que beber. A Bíblia ela nos garante isso. Você não deve andar fadigado, preocupado com o que há vez de comer nem de beber. Olhai para os lírios do campo. Nem mesmo Salomão, em toda a sua formosura e riqueza, se vestiu tão bem quanto eles. Se o Senhor se preocupa em vestir uma erva do campo, que hoje está viva e amanhã morre, quanto mais aos teus filhos, olhai as aves do campo, que não plantam nem semeiam, e ainda assim o Senhor as alimenta todos os dias. Todos os dias. O nosso Jeová Jireh, Senhor da providência, entra com recurso. Israel saiu do Egito, 40 anos no deserto, nenhum dia de fome. Mesmo sendo uma geração ingrata, murmuradora, reclamona, uma geração que não era digna de nada. Se fosse um de nós no lugar de Deus, já tinha passado o pau na cabeça de Israel ali mesmo, matado todo mundo. Não esperava 40 anos para matar todos eles, porque nenhum daqueles que saiu do Egito, exceto Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Nenhum daqueles. Por quê? Murmuradores, reclamões. Quando estava tudo muito bom, era glória a Deus e aleluia. No primeiro arroz que dava, ai, que saudade do Egito. Quando a coisa estava bonita, ai, Deus grandão. Quando a coisa apertava, ai, que saudade do mundo. Lá no mundo era melhor. Lá no mundo eu fazia isso, eu fazia aquilo. Na igreja não é bom, não. O povo da igreja é tudo traíra. É mais falso do que nota de 3. Meus irmãos, a salvação não diz respeito ao outro, se diz respeito a nós. Se o irmão é falso para com você, deixa de ser amigo dele. Oi, oi, tchau, tchau. Não perca a sua salvação por conta de pessoas. Porque uma pessoa perdeu a sua vida, sofreu. Embora tenha ressuscitado, mas sofreu muito. Para você desperdiçar a sua salvação, olhando para gente miserável que não vale a pena. Saia desta bolha que você se encontra. Saia dessa vida miserável que você se encontra. Saia dessa vida de fracasso e derrota que você se encontra. Então, pastor, a partir de hoje, se eu aceitar Jesus, parar de reclamar, eu vou ser rico? Não. Porque nem todos serão ricos, mas todo aquele que permanecer de pé e fiel até o final, alcançará a coroa da vida, alcançará a coroa da vitória, alcançará a vida eterna.
Não se trata de riqueza nesse mundo, mas se trata da riqueza no céu, diante do Senhor. Vocês precisam entender que nós não vivemos para esse mundo, nós vivemos por uma causa maior, nós vivemos pela glória, nós vivemos para a glória, nós vivemos para Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Como nós acabamos de louvar aqui. A ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Se você foi uma pessoa separada por Deus, com o dom de adquirir riqueza, amém. Vai ter ímpio rico, vai ter cristão rico. Não quer dizer que você é cristão, que você deve ser um lascado a vida inteira. Não. Mas vai ter cristão também que se ficar rico desvia. Então nem todo cristão pode ser rico, porque senão desvia, e Deus sabe disso. Tem cristão que se não viver matando um leão todo dia, ele desvia. Olha o exemplo de Davi, o mesmo Davi que escreveu esse salmo lindo e maravilhoso. Davi foi o rei que mais venceu batalhas. O maior estrategista de batalhas de Israel. Talvez de todos os tempos. Se ele tivesse vivido no tempo de Napoleão Bonaparte, ele botaria ele no chinelo. Extremamente estrategista. Mas chegou ao ponto de que Davi estava tão confiante que ele não foi nem mais para as batalhas, ele não ia mais para as batalhas. E o que aconteceu com Davi, não indo para as batalhas? Ficou em casa. Ficando em casa, ele olhou pela janela da sacada do seu palácio, e quem? Batseba, uma mulher formosa, bela, tomando banho, nua. Imagina Batseba agora olhando para cima, vendo o rei Davi, lindão, bonitão, cheio da nota, maior rei de Israel, olhando para ela. Ela começou a se engraçar, claro. E o que acontece? Davi cai com Batseba, se apaixona por Batseba, manda botar o seu marido Urias na linha de frente. E todos conhecem a história, ele morre, como eu já falei aqui. Mas qual foi o porquê disso? Ele ficou com um tempo ocioso. Vocês entenderam agora por que Davi tinha tanta batalha para lutar? Vocês entenderam agora por que Davi tinha tanta luta, tanta guerra, tanta batalha para ele estar guerreando? Porque se Davi ficasse por mais um tempo ocioso, sabe o que aconteceria com ele? Ele teria caído mais vezes. Tem irmãos que precisam ter batalhas todos os dias da vida. Porque se sair essa batalha da vida, você vai acabar caindo. Você vai acabar caindo. Você vai acabar entregando os pontos. Porque você vai ficar com um tempo ocioso. E como a minha avó diz, mente vazia, oficina do diabo. Mente vazia, oficina do diabo. Davi estava onde não era para estar, porque o seu país estava em guerra. Era para ele estar lá no campo de batalha. Mas ele falou assim, não, estou cansado dessas batalhas. Ai, não aguento mais. Quero ficar agora em casa, no meu palácio, curtindo. A estratégia está aqui, ó, general, vem cá. Vai lá, executa. Não vou mais, vou ficar de boa. Cruzar os bracinhos e vamos embora. Estou de férias. Nós devemos estar constantemente vigilantes. Devemos também entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Entender que nem todos serão ricos, nem todos serão abastados. Precisamos entender isso, para que nós não percamos a nossa salvação desejando bênçãos que não são para nós. Desejando bênçãos que não são para nós. Porque tais bênçãos, se vierem para nós, nós nos desviamos. É o ditado que muitos dizem fora, quer conhecer uma pessoa de verdade, dá poder para ela. Eu sempre falo, todo pobre é gente boa. É legal. Bota lá um montão de dinheiro na mão dele, agora vamos ver se ele é legal de fato.
Porque o dinheiro, ele é um mal que serve para revelar quem verdadeiramente somos. O dinheiro revela quem verdadeiramente somos. Será que você hoje, que reclama da sua vida, porque não tem a quantidade de dinheiro que gostaria de ter, se você tivesse na sua conta hoje a quantidade de dinheiro que você gostaria de ter, para não precisar mais trabalhar, comprar a sua casa e não ficar devendo, ter um carro bom, será que você ainda estaria na presença de Deus? E você que está vindo para a casa de Deus, esperando que o Senhor abençoe apenas a sua vida física e financeira, será que se o Senhor não te entregar isso que você tanto quer, será que você vai seguir? Vai continuar na presença dEle? Ou será que você vai entregar os pontos? Porque você está mais focado naquilo que o Senhor pode te dar, do que naquilo que o Senhor pode fazer pela sua vida, do que naquilo que o Senhor já fez pela minha e pela sua vida. O Senhor te pergunta nessa noite, o que você tem procurado dEle? O que você tem esperado dEle? Bênçãos materiais? Ou a bênção material é apenas uma consequência para você? Se vier para você, glória a Deus. Se não vier, aleluia. Porque você tem uma ciência, você entende a profundidade do que Davi disse. Fui jovem, agora sou velho. Não era um cara novinho que estava ali especulando coisas, não. Fui moço, agora sou velho. Mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aquilo que você faz nessa terra traz consequência para você e para a sua descendência, seja para o bom ou seja para mal, seja para bênção ou seja para maldição. Pais, tomem cuidado com os caminhos que você escolhe seguir. Talvez você está traçando um caminho de maldição para o seu filho, para a sua filha, e você não está se atentando a isso. Quantos pais e quantas mães acabam se prostituindo, fornicando com um e com o outro. E não é raro nós vermos histórias e relatos de homens ou de mulheres que mataram os seus enteados. Maldição que pais e mães trouxeram para os seus filhos. Porque da mesma forma que a Bíblia diz que jamais vi, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Da mesma forma que as minhas atitudes boas acabam atingindo positivamente a vida dos meus filhos, as minhas atitudes ruins também vão interferir e influenciar negativamente a vida dos meus e dos nossos filhos. Mas que nessa noite nós possamos aprender isso. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo aquilo que eu vejo de belo é verdadeiramente belo. Nem tudo aquilo que chama a minha atenção é para mim. Porque muitas maldições, elas vêm ultrajadas de bênçãos. O caminho que conduz ao inferno é um caminho largo, espaçoso, ou seja, prazeroso. É um caminho bonito, é um caminho fácil. Mas o caminho que conduz à vida eterna é chamado de porta estreita. É chamado de caminho apertado, difícil. Mas pode ter certeza que se você escolher hoje passar por esse caminho, você vai poder dizer lá na frente: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Deus Todo-Poderoso. Você crê nisso? Você crê nisso? Que o Senhor venha abençoar a sua vida nesta noite. Que esta mensagem, ela venha encontrar guarita nos nossos corações. Que o Senhor da providência, o Jeová Jireh,
Ele venha continuar sendo o nosso refúgio. Que nós venhamos permanecer na presença dele, como justos, pessoas boas, pessoas justas, porque o Senhor não tem compromisso com o ímpio. Essa conversa fiada de que Deus é o Pai e ama todos, Ele ama até o ponto B, mas Ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Que essa palavra ela venha encontrar guarita nos seus corações, nos nossos corações, e que o Senhor venha verdadeiramente continuar sendo o Senhor das nossas vidas. Amém?